vamos primeiro falar sobre a CGU, né? A Controladoria Geral da União revogou o sigilo de 100 anos do processo envolvendo o militar e ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre a participação dele num ato político com Bolsonaro no Rio de Janeiro. Leandro Magalhães tem ao vivo as informações, está lá no Palácio do Planalto. Leandro. Oi, Caio, muito boa noite para você, boa noite a todos. Caio, com a retirada de sigilo, o Exército terá 10 dias para divulgar o processo. O ex-ministro da Saúde, hoje deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, é investigado no Exército por ter participado de um evento político ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro em maio de 2021, no Rio de Janeiro. Naquele período, Eduardo Pazuello estava na ativa no posto de general, o que vai de encontro com o Código Militar, que não permite que militares na ativa participem de evento de cunho político. O ex-ministro Eduardo Pazuello não foi punido pelas Forças Armadas. Na época, o então comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, avaliou que não houve transgressão disciplinar e decidiu arquivar o caso. No entanto, o documento não foi divulgado. Segundo o Exército, o não compartilhamento da informação ocorreu porque o processo era de acesso restrito a agentes públicos autorizados e ao ex-ministro. À CNN, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse que o Exército e a CGU já se entenderam sobre a entrega de informações do processo. Mais cedo, o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, também disse à CNN que o Exército vai cumprir a lei de acesso à informação. O que eu ouvi do comandante do Exército foi, olha, a intenção do Exército é cumprir a lei de acesso à informação. A lei de acesso à informação, ela determina claramente que se não há um cumprimento da lei de acesso à informação, o servidor público que é responsável por esse não cumprimento, ele pode responder como um ilícito funcional perante a Lei 8.112 e, no caso de servidores militares, em relação também ao seu código disciplinar específico. Vamos lá para a análise. Leonardo, alguma chance desse episódio afetar esse processo de pacificação do governo Lula com as Forças Armadas? Olha, Caio, havia um filme ou um livro, eu não lembro agora, cujo título era Pequenos Incêndios por Toda Parte, né? Eu acho que depois do grande incêndio que a gente teve com os eventos de 8 de janeiro, mas antes disso, né, uma discussão muito grande sobre o papel que as Forças Armadas tiveram no governo Bolsonaro, eu acho que o mundo civil está tateando se precisa rever alguns termos do acordo que foi celebrado na transição, ali na primeira metade dos anos 80 para a democracia, se é preciso rever os acordos da governança entre militares e civis no Brasil, né? É claro que esse tipo de relacionamento é um relacionamento muito sensível, muito delicado, porque mexe, né, em feridas que estão abertas, né, mexe com estratos importantes do eleitorado brasileiro e é algo que precisa ser trabalhado com bastante cuidado, né? Então, a gente está vendo o episódio do Pazuello, né? A gente teve episódios de responsabilização de comandantes em função do não desmonte de acampamentos, de protestos, né, de protestos golpistas no início do ano. A gente tem uma série de pequenas questões que, no fundo, estão levando para um debate sobre a relação civis e militares no Brasil, não é? Então, é um assunto que, aparentemente, pode parecer pontual, mas pode ganhar escala, pode ganhar proporção, né, em função dos vários casos que a gente tem visto tocando exatamente nessa questão da relação entre civis e militares no Brasil. O Daniel, o Pazuello ele nunca foi muito bem quisto ali, né, nessa questão da migração dele da ativa para a reserva. Eu me lembro o dia que aconteceu esse episódio do Pazuello subindo palanque lá no Rio. Eu estava de plantão aqui na CNN e os generais da ativa dizendo que haveria punição, mas aparentemente houve um acordão ali com o Palácio do Planalto e nada foi feito. De alguma maneira pode ter
estar havendo talvez até uma retaliação do Exército ao Pazuello por ele ter migrado da ativa para um cargo civil, sem ter partido para a reserva? Qual que é a possibilidade do Exército estar liderando isso, que era a ideia original lá atrás? Caio, não saberia te dizer exatamente se as Forças Armadas, se o Exército estaria disposto a, digamos, entregar a cabeça do general e agora deputado federal Eduardo Pazuello. Mas acho que 3 pontos nessa história merecem ser mencionados. Primeiro, já era uma apuração que nós tínhamos de que o general Pazuello, o Exército Brasileiro foi muito informado previamente, seja pelo ministro José Múcio, seja pelo ministro Vinícius de Carvalho, da CGU, que acabou dizendo isso na entrevista à CNN, de que haveria esse prazo para divulgação das informações do processo administrativo disciplinar. Então, o Exército, houve um cuidado do Palácio do Planalto em avisar previamente o Exército de que isso iria acontecer, na tentativa de acalmar um pouco previamente a essa exigência da CGU, as Forças Armadas. Segundo ponto, existe uma decisão, uma postura agora do governo Lula que é diferente do que a gente viu ali na primeira semana, logo depois do 8 de janeiro, que era de não saber exatamente como lidar com esse desconforto, que era uma palavra muito usada até por nós da imprensa, das Forças Armadas com o governo. A postura agora é o seguinte, a gente também não pode ficar refém desse suposto desconforto. Vamos adiante, não dá para ficar refém de se as Forças Armadas, se o Exército está bem-humorado ou não está bem-humorado. Então, até ouvi de um ministro esses dias que, poxa, o Exército pode ser dividido em 2 alas, os bolsonaristas e os bolsonaristas radicais. E o terceiro ponto é o que vem nesse processo administrativo disciplinar. A expectativa, ou o que se tem já de informação muito preliminar, é que a defesa do general Pazuello vai se ancorar ali na alegação de que ele cumpria ordens ou obedecia orientações naquele ato do Rio de Janeiro, do comandante supremo das Forças Armadas, ou seja, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso não está pegando bem no Palácio do Planalto atualmente, porque dizem, ora, como é que um general dizia que cumpriu ordens para participar de um ato político no Rio de Janeiro e outros generais, no 8 de janeiro e na sequência imediata, não teriam cumprido ordens do comandante supremo das Forças Armadas agora, de desocupar ou de desobstruir o QG do Exército aqui em Brasília, por exemplo. Então, é disso que se trata. Agora, Raquel, vocês conversaram com o ministro da CGU no Prime. No Arena. No Arena, perdão. Houve alguma sinalização ali da forma como essas informações seriam oferecidas? Porque o pessoal do Pazuello, eles estavam dizendo que não precisaria fornecer o material inteiro, o processo inteiro, que a lei diz que basta oferecer apenas parte do processo. Ele deu alguma sinalização, ou de tudo que você levantou hoje em apuração sobre esse caso, a expectativa é de que se entregue, que o Exército entregue tudo? Na decisão, Caio, da CGU, eu li a decisão, diz que dados pessoais do Pazuello, como CPF, registros pessoais dele não precisam ser divulgados. Agora, o coração da decisão, vamos colocar dessa forma, de por que o Exército absolve um general que está, para o senso comum para nós que somos leigos, claramente infringindo, né, uma determinação do próprio Exército, que é participar de um ato político. Isso tem que estar claro, vai ter que estar explícito para a sociedade, tem precedentes em relação a isso. O que o Vinícius Carvalho ele deixa muito claro na entrevista é que o argumento principal que vinha sendo utilizado pelo Exército, que é da quebra da hierarquia militar,
que você não poderia divulgar essas informações por conta da hierarquia militar, que ele não se sustenta. Que ele não se sustenta porque Pazuello já não tem mais nenhum cargo, já está na reserva, hoje já é deputado federal, é essencialmente um político. Já o era naquela época, né? Vamos colocar dessa forma, e hoje isso está sacramentado. Agora, o que eu acho que vai ficar mais complicado para o Exército Brasileiro, quando essas informações vierem à tona, é o ponto que o Daniel levantou, que é também a mesma avaliação que eu tenho ouvido. O argumento certamente, né, não conhecemos ainda a documentação, mas o que a gente escuta que provavelmente será esse. Ele estava cumprindo ordens de Jair Bolsonaro, mas os militares são obrigados a cumprir ordens ilegais? Esse foi até a grande... Hoje, depois que isso veio à tona, eu conversei com o Múcio, né, que é o ministro da Defesa, justamente com essa questão que eu dirigi para o Leonardo sobre até que ponto isso poderia afetar. Ele disse que não e que houve um acerto, né, entre o Vinícius e o novo comandante do Exército sobre esse assunto e que o Exército topou ali levar adiante. Você acha que isso pode, de alguma maneira, afetar um processo de pacificação ou tudo... isso não afeta em nada, essa tentativa de pacificação que o Múcio vem tentando fazer? O Vinícius confirma na entrevista que ele se reuniu com o general Tomás, com o comandante do Exército, para explicar o que estava sendo feito, o porquê daquelas informações estarem sendo publicizadas. A gente não pode esquecer que houve uma mudança no comando do Exército. Então, hoje a gente tem um general lá que tem, de alguma forma, uma outra cabeça, um outro pensamento em relação a essa questão, tanto que formalmente o Exército já divulgou uma nota dizendo que sim, vai cumprir o que está determinado pela CGU e vai tornar o processo público. Eu acho que com o comando do Exército, não. Isso já está alinhado. Pode ser que gere mais insatisfação dentro das forças, ali dentro da cadeia, né, das forças, entre coronéis, onde já existe uma certa resistência ao governo Lula. Mas na cúpula eu não acredito.